Meus amigos, mais um jogo contra tudo e contra todos, com pressão chororô do Botafogo na véspera da partida. E é importante logo de cara aqui no começo do vídeo a gente falar o seguinte: gera muita estranheza, né? A gente pensar o seguinte: o Botafogo não reclamou de arbitragem o campeonato inteiro. Aí na véspera do jogo com o Flamengo, que não vale título para o Botafogo, que vale ali posicionamento e tal, mas não parece até que vale mundial para o Botafogo. Os caras vão na CBF, a gente vai trazer aqui, mas é no mínimo estranho, né? E aí a gente tem aí o John Textor e a Leila, né, fazendo as pazes, os dois ali falando de construir um melhor futebol brasileiro juntos. E aí o Botafogo elogiando o presidente da CBF, falando que contratou novamente aquela mesma empresa que eles contrataram em 2023, a Good Game, né? Olha, realmente é de se estranhar. Eu estou chegando aqui daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento de Gol Case. Olha só. Gol Case chegou aqui para mim. Vou mostrar para vocês a personalização. Olha só, isso aqui é mochila da Golcase, tá? Mochila da Golcase personalizada Paparazzo Rubro-Negro. Eu fiz a personalizada minha, olha só, Paparazzo Rubro-Negro. Tudo isso lá na Golcase com desconto no cupom Paparazzo. Né? Com o cupom Paparazzo você tem o desconto aí na Golcase. Olha, tá espetacular, essa semana tá com preços espetaculares. Olha essa aqui. Eu e o meu filho Otto, olha aí, que tá vindo aí, né? O Otinho tá chegando, Otto Patamar. Olha, ó, Gabriel, 1978, ano de meu nascimento, e Otto, 25. Você pode personalizar a capinha também com seu filho, com a sua filha. Você pode personalizar até o cabelo, cara. Você pode personalizar tudo do seu filho. Cara, é muito legal. Você e o seu filho, você pode personalizar tudo na capa, tá? Olha só. Ah, você acha que é só capa, né? Tá certo. Tá vendo o QR Code aí? Pode aproveitar o QR Code. E olha só, eu fiz aqui, ó, Papairazo, ó. Gol Case, Papairazo e eu e o Otinho lá, ó. 78 e o Otinho 25. Que copo espetacular, né, cara? Ó. Um CRF do Mengão. E mantém geladinho. Olha, tá um tempão aqui, ó. Olha que beleza. O gelo fica intacto, meus amigos. É sensacional. E esse aqui, hein? Esse aqui com direito a canudinho, né? Minha esposa grávida falou: eu quero esse daí, isso aí é legal. Ó, Otto Patamar, tá aí, ó. Olha o nome do meu filho. Otto Patamar, tá? Gol Case, você pode garantir o seu também. O link tá no comentário fixado. Você tem aí também, então, o QR Code para você adquirir a sua Gol Case. Né? Tem mala de viagem, tem todos os tipos de garrafa térmica, mochila, tudo que você precisa. Olha só, já falei da questão aí do Botafogo, e eu vou aqui continuar falando sobre isso, sobre essa nota do Botafogo, e tudo isso me gera ainda mais estranheza quando a gente vê essa foto aqui, né? Quando a gente percebe John Textor e Leila, né, numa situação aí mais de amizade e tudo mais, né? Ó, aqui, ó. Aí. Matéria falando, olha só. Isso aqui não é IA não, tá, gente? Isso aqui não é IA não, tá? Isso aqui não é IA. Não tem nada de inteligência artificial. Botafogo e Palmeiras, Textor e Leila têm planos juntos para o futebol. Olha aí. Então, meus amigos, é muito estranho, justamente num jogo que não interessa muito ao Botafogo, é um clássico, ok. Mas esse jogo interessa diretamente a quem? Hein? Palmeiras. Por que essa pressão toda na arbitragem, né, e na CBF,
se esse jogo interessa só ao Palmeiras, por que o Botafogo iria justamente pressionar quando o jogo interessa ao Palmeiras? É realmente impressionante, né? Ó, então eles falaram aqui, ó, Botafogo fará monitoramento em tempo real da arbitragem em clássico com o Flamengo. O clube esteve na CBF para cobrar, eles foram na CBF para cobrar arbitragem segura, correta, profissional e diz que não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações. Cita o Flamengo, pô. Por que vocês não citam o Flamengo? Vocês estão com medinho de citar o Flamengo? Cita o Flamengo. Qual é o clube que tem interesse né, que vocês estão falando aqui de pressionar, né, e de manipular a arbitragem, intimidar a arbitragem? Estão falando do Flamengo. Porque eles não iam reclamar. E reclamar de quem? Do Palmeiras? Não, o jogo interessa ao Palmeiras. O Palmeiras quer que o Botafogo vença, né? Então, eles informaram que vão fazer o monitoramento utilizando a Good Game, né? Aquela empresa que acompanha o comportamento de todos os participantes e ajuda a ter segurança de que as regras do jogo serão respeitadas. Foi nota oficial do Botafogo dizendo que o clube teve representante na CBF, espera uma arbitragem segura, correta, profissional no clássico desta quinta-feira, desta quarta-feira, desculpe, né? Então a gente sabe que o Flamengo tem que estar ligado. O Flamengo tem que estar ligado, tá? Então, meus amigos, é isso que eu falo para vocês. É contra tudo e contra todos. E, no mínimo, estranho isso daí, né? Por que o Botafogo faria isso agora, né? Então, liga o sinal de alerta e alô, diretoria do Flamengo. Olho vivo, tá? Olho vivo porque eles vão querer falar besteira aí. E já estão pressionando, né? Isso aí é jogo de pressão, tá? Que só interessa ao Palmeiras. Botafogo fazendo o jogo do Palmeiras. Que loucura. Mas vamos lá. Trazer aqui informações do jogo do Mengão. E a gente tem outras situações para falar aqui. Inclusive, gente, eu preciso falar sobre a questão da Libra, tá? Que a gente teve uma situação importante para trazer aqui, que no contrato e tudo com relação à Assembleia da Libra, tá? Que tinha que ser unânime e tudo mais, no próprio contrato da Libra já estava classificado o Foro do Rio de Janeiro. Olha que informação importante. Tá? Foi no canal do Fabrício Kika que eu vi isso. No contrato da Libra já estava estipulado o Foro do Rio de Janeiro para qualquer problema legal. E aí a gente teve o PVC falando, foi na Justiça do Rio. Outros jornalistas falando Justiça do Rio como se fosse uma coisa absurda. Aí, ó, a informação que vocês não esperavam. No próprio contrato da Libra tinha especificado que tinha que ser qualquer recurso, qualquer situação de justiça tinha que ser no Foro do Rio de Janeiro. Então, mais uma aí para a coleção de vergonha de todos que não se informaram antes de criticarem e de contestarem a Justiça do Rio de Janeiro. Tinha que ser na Justiça do Rio de Janeiro. Fazer o quê, né? A verdade está aí. Então a gente tem aqui, o Botafogo não chorou, não fez pressão, então o Flamengo divulgou nesta terça-feira o histórico da equipe de arbitragem também, escalada para o confronto contra o Botafogo, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Tá? O Flamengo colocou lá o Alex Gomes Stefano, e aí, como árbitro em jogos do Flamengo, Flamengo 0, Fluminense 0, que o Flamengo foi absurdamente também operado, tá? Nova Iguaçu 0, Flamengo 3, aí o Flamengo ganhou. Aí são os jogos mais tranquilos, né? Flamengo 4, Boa Vista 0, Flamengo 4, Audax 0, tá? O Rodolfo Tosco Marques, eu chamo de Tosco mesmo, porque costuma errar muito contra o Flamengo, tá? Tem aqui alguns jogos aqui que ele apitou, inclusive a derrota do Flamengo para o Botafogo em 2024, 2-0, tá? Ele foi, apitou que eu digo, estava no VAR, né? O Tosque Marques estava no VAR na vitória do Botafogo 2-0 em 2024 contra o Flamengo. Então, olho vivo, tá? Nessa arbitragem aí também, até porque eles vão jogar pressionados aí pelo chororô, né? Do John Textor e do Botafogo. Bem, trazer aqui
as informações para vocês, né, do jogo do Flamengo. Lembrando aí que hoje, né, você tem aí a possibilidade de... É um dia excelente, tá? É um dia excelente porque hoje tem R$ 100.000 para você. Você pode ganhar R$ 100.000 no Pix do Milhão, o QR Code está aí na tela. Você pode garantir aí R$ 100.000 hoje. Não ganhou, ganhando ou não ganhando, cara, você tem como participar de prêmio surpresa amanhã, mas na sexta-feira, R$ 1.000.000. Um valor baixíssimo, um descontaço para você adquirir hoje o seu e-book do Pix do Milhão e concorrer a 100 mil hoje, prêmio surpresa amanhã e para completar na sexta-feira R$ 1.000.000. Garanta agora mesmo o seu Pix do Milhão, né? O e-book está aí. Olha só. A gente vai trazer todas as informações do jogo aqui para vocês e assim que eu trouxer todas as informações, eu vou dar a dica do paparazzo, tá? Então vamos lá. O Botafogo e Flamengo, né, que é jogo com mando do Botafogo, às 19h30 no Engenhão, né? Então acabou a espera aí, data FIFA de novo. Então a gente tem aí o estádio Newton Santos, aí, o Engenhão, o Engenhão, 28ª rodada do Brasileiro, 27ª para o Flamengo, Record, né, é a TV aberta que transmite, e o Premier no pay-per-view. A provável escalação do Flamengo: Agustin Rossi, Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, né, Jorginho e Everton Araújo, ou Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, no lugar ali do Luiz Araújo e Plata. Eu iria com o Luiz Araújo, que tem números melhores na temporada. Pedro no comando do ataque e Samuel Lino do outro lado, tá? Desfalques, provavelmente o Saul, por causa ainda de um incômodo no tornozelo, está se recuperando. O Alan, fascite plantar, impressionante. E o Nicolás de la Cruz, joelho. Esses jogadores aí seriam preservados do gramado sintético. A provável escalação do Botafogo: Léo Link, né? E aí o Ponte, o Gabriel Silva ou David Ricardo, o Barbosa e o Alex Telles. Cuidado com o dente aí. O Alex Telles ou Marçal. Alan, né, Marlon Freitas e Savarino, Santi Rodrigues, Arthur Cabral e Jefinho, tá? O técnico é o Ancelotinho. Então a gente tem aí a arbitragem do Alex Gomes Stefano, que a gente já falou, Rodrigo Figueiredo, Henrique Corrêa e Vitor Hugo e Mazu dos Santos são os auxiliares, e o VAR, o Rodolfo Tosco Marques, tá? Então todas as informações aí do jogo do Mengão. Eu vou passar uma dica aqui, olha só. Flamengo para vencer o jogo e mais de 2,5 gols na partida, tá? Flamengo para vencer o jogo, mais de 2,5. Esse jogo tá com uma pinta de 2-1. Cara, ou você quiser ser mais conservador, mais de 1,5, né? Mais de 1,5 gol do Flamengo. Bota total do Flamengo mais de 1,5. E aí o Flamengo para vencer o jogo, tá? E aí, por exemplo, um 2-0, 3-1 já tá servindo, tá certo? Então, mais de 1,5 total do Flamengo, ou se você preferir, 2,5 total do jogo, e o Flamengo para vencer o jogo. Então essa é a dica do paparazzo, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E agora você vai acompanhar a notícia mais importante desta quarta-feira. Olha só, as torcidas aí, torcidas organizadas do Flamengo se unindo em prol de uma pressão maior contra o Palmeiras, em prol de um canto único nas arquibancadas. Olha, sensacional a atitude das organizadas do Mengão. Olha só a nota da raça rubro-negra, que espetacular. A raça rubro-negra convida nossas co-irmãs para um ensaio unificado das baterias em nossa sede recreativa. Tá? Então, união em prol de um canto único. Então eles combinaram 2h na sede da raça, tá? Esse convite simboliza mais que um encontro entre as torcidas, representa a busca por ritmo único e alinhado com o objetivo de fortalecer a arquibancada rubro-negra. Acreditamos que a união das baterias e o entrosamento entre as co-irmãs vão contribuir diretamente para criar uma atmosfera vibrante e contagiante no Maracanã, mostrando ao time e ao adversário que a arquibancada segue viva, pulsante e atenta. Contamos com a presença e o compromisso de todos.
espetacular, cara, uma arquibancada cantando toda a mesma música, né? Cara, uma pressão absurda, um clima hostil para o adversário. É isso que a gente precisa, tá? Essa união entre as organizadas. Não sei se vai funcionar, torço muito para que funcione, muito, tá? É uma coisa que eu sempre falei, a importância, inclusive o Alvarenga, outro dia, que é um membro importante lá da Urubuzada e que é um cara que é das antigas, ele falava, olha, a gente precisa de uma organização e de todos cantando juntos. Isso aí, cara, só vai fortalecer o Flamengo. Essa é a melhor notícia desta quarta-feira. Olha só, trazer aqui para vocês agora uma informação também importante, né, com relação aí à questão de Flamengo e Botafogo. Olha, o Flamengo entra em campo contra o Botafogo com um uniforme especial pelo Dia das Crianças, tá? As camisas de jogo terão números e nomes desenhados por crianças de 5 instituições sociais e poderão ser leiloadas, né, rifadas para captação de recursos, tá? Então, olha que legal, o Arrascaeta com essa aqui. Olha, o Saul com essa aqui. Infelizmente o Saul não deve jogar, né? E o Samuel Lino, olha, os números desenhados pelas crianças, cara. Né? O nome também, ó, percebe só, o nome também. Olha que legal. Muito bacana, cara. Olha que legal esse aqui, o do Saul, o nome dele ali, ó. Né? Ó, o De Arrascaeta. Cara, eu acho isso muito bacana, cara. Esse contato com a garotada, né? Essa aproximação com a criançada. É uma ação muito legal aí, né, do Flamengo. Parabéns aí por essa ação. Já teve em outros Dias das Crianças, a gente teve também, e eu acho isso muito bacana. Olha, o Flamengo tem 5 pendurados aí e liga o alerta para o confronto direto contra o Palmeiras, tá? Então, o Flamengo tem que estar ligado, os jogadores aí que estão com 2 cartões amarelos. Dos titulares absolutos, Arrascaeta e Jorginho estão com 2 cartões amarelos. Cara, Arrascaeta com 2 cartões. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, que nervoso. Arrascaeta e Jorginho com 2 cartões amarelos. E o Arrascaeta é capitão, né, cara? É o cara que reclama. Carrascal, que tem sido a escolha pela direita aí também, a mesma situação. Pulgar já retorna de lesão pendurado também, e o Alan, atualmente reserva, também está no limite, mas o Alan, né, tem a questão aí também da fascite plantar, não deve participar. Então, olho vivo aí, porque o Arrascaeta, a gente não pode perder ele não, cara, contra o Palmeiras, tá? A gente, cara, tem um confronto direto, jogo de 6 pontos, briga pelo título. Olha, vou falar uma coisa, é importantíssimo que o Flamengo jogue com a Arrascaeta. Agora, quando eu não tinha visto essa lista, cara. Eu fui gravar, agora que eu tô lembrando, a Arrascaeta com 2 cartões, rapaz, pendurado. Pior é que o Flamengo precisa dele contra o Botafogo e precisa dele contra o Palmeiras. Precisa todos os jogos agora. Jogar sem o Arrascaeta, eu vou falar para vocês, hein? No mínimo você tem que ter pelo menos os outros do meio-campo ali, né? Tem que ter os outros do meio-campo. Esse jogo contra o Botafogo, por exemplo, que um monte de jogador não pode jogar por causa de gramado sintético, preocupa ainda mais. Então, mas contra o Palmeiras, Maracanã, jogo importantíssimo, a gente tem que estar com a Arrasca lá. Olha só, o Flamengo, então, tem um retrospecto positivo em 2025 contra times aí do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção, os jogos do Flamengo contra times do Rio, as principais equipes, né? O Flamengo empatou com o Vasco, ganhou do Fluminense 1-0, empatou com o Vasco 1-1, ganhou do Fluminense 1-0, empatou com o Botafogo 0-0, empatou com o Vasco 0-0, empatou com o Fluminense 0-0, ganhou do Fluminense 2-1, isso foi final do Carioca, ganhou do Vasco 2-1, ganhou do Vasco 1-0, os 2 jogos, tá, da semifinal do Carioca, ganhou do Maricá 5-0, mas não vou contar isso aqui não, né? Ganhou do Botafogo 1-0, Vasco 2-0 durante o Carioca, ganhou do Fluminense, empatou com o Fluminense 0-0, ganhou do Botafogo 3-1 na Supercopa, o restante foram equipes de menor porte, né, no Campeonato Carioca,
Mas os clássicos aí, o Flamengo não tem nenhuma derrota, é isso mesmo? Não tem derrota nos clássicos. Flamengo, as únicas derrotas do Flamengo a times do Rio esse ano foram para o Boa Vista e Nova Iguaçu, quando não era o time principal, era aquela equipe alternativa que começa o Carioca, tá? Então, a gente, mais uma vez, né, tem um jogo, um clássico, né, do Rio nessa temporada, e o Flamengo ainda não perdeu, ou empatou ou venceu todos os jogos. Momento mais do que importante, né, mais do que necessário do Flamengo ganhar esse jogo do Botafogo. Olha, a gente teve aí um absurdo, a gente já falou da Libra, e a gente teve o Cuiabá cobrando 1 milhão do São Paulo por uso indevido de atacante. O time mato-grossense entrou com a ação depois da escalação de Gustavo Santana em jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20. O São Paulo errou, né, ou esqueceu no caso, e utilizou o atacante Gustavo Santana emprestado ao Clube Paulista, e tinha no contrato lá que se ele atuasse mesmo pelo Sub-20, eles tinham que pagar R$ 1 milhão, né, a cláusula do contrato. E antes de recorrer à CNRD, o Cuiabá tentou resolver a questão diretamente com a diretoria do São Paulo, mas não obteve sucesso nas negociações. Por isso, o clube decidiu utilizar a via formal para garantir o recebimento do valor. E aí, o Cuiabá já comunicou que só negociará a transferência definitiva do atacante para o São Paulo se a dívida for integralmente quitada. E aí o Vene Casagrande divulgou detalhes aí dessa disputa, e olha que absurdo. O São Paulo alegou que não ia pagar ao Cuiabá porque o Flamengo é o culpado. Os caras erram, utilizam o jogador, não querem pagar, e o Flamengo é culpado porque acionou a justiça para bloquear os milhões lá da Libra. Eu vou falar para vocês, é muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Os caras são... isso é uma vergonha sem tamanho, meus amigos. Sem tamanho. Agora, falar aqui para a gente fechar de mercado da bola, o Júlio Miguel Neto trouxe que o Flamengo decidiu contratar o zagueiro Nino, né, para 2026, jogador que se destacou no Fluminense e tal. E o Flamengo, então, estaria interessado para a próxima janela, tá? A ideia é buscar peças que possam elevar o nível do elenco comandado pelo treinador Felipe Luiz. E aí, um dos alvos seria o Vitão, do Internacional. Isso aí a gente já sabe, o Flamengo tem esse interesse, pode ser que negocie novamente para a próxima janela, mas agora também surge o nome do Nino. O Flamengo perdeu aí o Gerson recentemente para o Zenit, poderia dar o troco, né, com o zagueiro brasileiro, a informação aí do Júlio Miguel Neto. Tá? Não entendi muito bem essa matéria, dar o troco do quê? Não entendi. Aí eles falam que o Júlio trouxe que o Flamengo já se movimenta e o Nino, ex-fluminense, atualmente no Zenit da Rússia. Tá? Dá o troco no Zenit? Mas não, para o Zenit, de repente, né, pode ser bom o negócio para o Zenit. Então eu não vejo como dar o troco, não. Matéria meio que sem sentido. Do Bola VIP. Mesmo sendo destro, o nome do defensor agrada a diretoria por atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. O clube entende que será difícil manter Léo Pereira e Léo Ortiz na próxima janela e vê Nino como uma opção sólida para reforçar o setor defensivo. Na verdade, não é por isso, é porque o Cleiton não deve renovar com o Flamengo, vai sair. O Pablo, que está treinando no contraturno, também deve sair, não está sendo utilizado. E o Flamengo vai contratar zagueiro, tá? Tem tido muito problema seguido aí com o Danilo, então o Flamengo vai precisar contratar zagueiro. Eu entrei em contato com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, que desconversou e disse que não tem nada do Flamengo com o Nino, mas já tivemos muitos poucos prováveis, né? Esse pouco provável a gente já teve algumas vezes, mas a fonte ligada à diretoria do Flamengo garante que o Flamengo não está tentando a contratação do Nino, tá? O Júlio Miguel Neto diz que o Flamengo pode, inclusive, buscar até 2 zagueiros caso uma das saídas seja confirmada. Tá? Então, o Flamengo tem aí, segue com o nome do Vitão em pauta, e o Nino, apesar da informação, fonte ligada à diretoria do clube, nega que seja um dos nomes que o Flamengo quer contratar. Mas o pouco provável já aconteceu algumas vezes
no Flamengo. É isso, eu convido você a curtir. Cara, é muito importante também você garantir presença nos jogos do Flamengo Maracanã com a caravana do Haroldo, e tem também Buenos Aires, Flamengo e Racing, e tem. E lembrando que no Rio tem o ingresso incluído, tá? Você consegue tudo com a caravana do Haroldo. E também a final da Libertadores com reembolso. Você tem uma pré-reserva de R$ 500. Esses R$ 500 não garantem, não é o valor da passagem, você paga um valor para fazer uma pré-reserva, tá? Você entra na fila ali, você garante vaga nos 2 ônibus da caravana do Haroldo. O Flamengo venceu o Racing, eliminou o Racing, você tem 48 horas para efetuar a sua reserva, tá certo? Então procura agora mesmo a caravana do Haroldo. Agora sim, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu! O provável placar 3-1 Mengão.